Muito boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde. Tarde do dia 20 de março de 2020. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus pelo dom da vida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque a sua infinita misericórdia e a sua infinita piedade tem nos acompanhado. E o Senhor tem derramado sobre nós o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. E obrigado, Senhor, pela vida dos meus. É com uma imensa alegria de estar vivo, de estar na graça de Deus, na misericórdia de Deus, desfrutando da misericórdia de Deus, que nós vamos acompanhar a leitura do Evangelho de hoje. Vamos estar atentos, vamos aquecer o nosso coração com as palavras que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho está no livro de Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, abre lá no livro de Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34. Mas se você gosta de acompanhar com liturgia diária, que é um livrinho especializado aí na liturgia, você vai achar lá na data de hoje, dia 20, sexta-feira, o Evangelho de hoje. Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho de hoje, Jesus, em meio aos seus discípulos e em meio a doutores da lei, a escriba, ele é questionado. Um escriba, um mestre da lei, são homens que conhecem as leis na teoria. Eles são estudiosos. Eles estudavam as leis, eram aqueles que davam respostas ao povo. Eles eram homens importantes ali nas autoridades. Eles eram homens estudiosos. Enfim, Jesus é questionado por aquele escriba. Qual é o maior mandamento? E logicamente, Jesus, que é a própria lei, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, responde de uma forma de sabedoria, mas a maneira com que Jesus responde, se nós prestarmos bem atenção, olha o que ele diz no começo: ouve, ó Israel. Jesus evangeliza aqueles homens. As palavras de Jesus não só respondem o questionamento daquele escriba, mas a resposta de Jesus imediatamente evangeliza aqueles homens que ali estavam esperando a resposta de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eis os mandamentos mais importantes de todos os outros mandamentos. O homem que coloca Deus em primeiro lugar,
O homem que aprende a ouvir o que Deus está falando, o homem que aprende a obedecer aquilo que Deus quer, o homem que luta para obedecer, para fazer a vontade de Deus, automaticamente ele ama o seu próximo. Porque todas as instruções que o Senhor nos dá é para que a gente tenha um convívio melhor com o nosso próximo. O Senhor nos ensina a renunciar ao pecado, a renunciar à inveja, a renunciar ao ressentimento, a renunciar às mágoas, a renunciar tudo aquilo que faz com que a nossa relação entre um e outro seja atingida. No fundo, o que Deus quer, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente vai dar ouvido, vai ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E quase sempre, todas as vezes, o Senhor quer nos ensinar a nos relacionarmos com Ele e a nos relacionarmos com os outros homens. É por isso que esses dois mandamentos são os mais importantes de todos os outros. Esses mandamentos é a chave do reino dos céus. Feliz daquele que tem Deus como único Senhor. É por isso que nós precisamos diariamente nos avaliarmos e vermos se nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Se nós não deixamos Deus em primeiro lugar. É por isso que nós precisamos de uma avaliação diária com nós mesmos. Hoje eu preciso avaliar, eu preciso me reavaliar se eu tenho deixado Deus em primeiro lugar. Se Deus tem sido o Senhor na minha vida, ou se eu tenho colocado trabalho, ou se eu tenho colocado família, ou se eu tenho colocado relacionamento, ou se eu tenho colocado preocupações. Nós estamos aí dentro dessa pandemia, todo mundo só fala nisso, o tempo todo só se é falado nisso, mas eu vejo que o brasileiro ainda precisa aprender, nós precisamos aprender muitas coisas, até mesmo a preocupação excessiva está deixando Deus em segundo lugar. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós buscamos e temos Ele como o nosso único Senhor, o medo e as preocupações vêm em segundo plano, elas não vêm tomar o lugar de Deus. Eu digo isso por experiência própria, por aquilo que o Senhor tem me ensinado nesses dias onde a gente tem visto essa grande epidemia no mundo. É necessário o homem, nesse tempo de dificuldade, onde nós fomos obrigados a estar dentro de casa, reavaliando o nosso convívio social com o outro, Deus está nos dando a oportunidade de resgatar os valores do diálogo na família. Deus está nos dando a oportunidade de resgatar o bom relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor permite coopera para o nosso bem. É por isso que Deus precisa estar em primeiro lugar em nossa vida, para que a gente ouça o que o Senhor quer nos dizer. E até mesmo nos momentos mais difíceis, nós vamos entender que Deus está nos ensinando. Talvez não, nós estamos colhendo frutos daquilo que lá atrás nós não plantamos. Estamos sofrendo porque nós acostumamos a colocar tantas coisas na frente de Deus que quem sabe agora nós olhemos para o nosso interior, façamos uma reavaliação pessoal e entenda que Deus precisa ficar em primeiro lugar em nossas vidas. Deus está nos dando a oportunidade de amar o próximo como a nós mesmos. Como isso? O próximo não é o que está na rua. O próximo é o que está dentro de casa, convivendo comigo. Deus nos convida a reavaliar os nossos relacionamentos. Nós sabemos que existem casos de que pais não falam com seus filhos, filhos não falam com seus pais há anos, irmãos brigados que não se falam há anos, casais que estão pensando em se divorciar. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando de viver os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Louvemos ao Senhor nosso Deus, que através dessa dificuldade que estamos vivendo,
está nos dando a oportunidade de sermos homens e mulheres melhores, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer essa oração. Nesse dia de hoje, nós não vamos colocar a nossa preocupação acima do poder do nosso Deus. Senhor, Tu és o nosso Deus e tudo está sob o Seu controle. Não existe nada fora do Seu domínio, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nada que exista na face e na terra, no universo, está além do Seu controle. Tu estás com tudo nas mãos. O que nós queremos te pedir, Senhor, misericórdia do Teu povo. Fala conosco, Senhor. Continue falando conosco. Corrija-nos, Senhor, porque nós precisamos da correção para ser transformados. Fala com o Seu povo. Tende compaixão de nós, sobretudo daquelas muitas vítimas que já morreram, das famílias que estão em colapso por estar com medo de também estar contaminadas por esse vírus. Tende compaixão, Senhor. Tende misericórdia dos Teus filhos e filhas ao redor deste mundo. Mas não deixe, Senhor, de falar conosco na Sua palavra. Não deixe de nos ensinar. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo, hoje e sempre, acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Eu convido você, meu irmão, a estar ligado no meu canal. Eu convido você, meu irmão, ao longo desses dias em que muitos de nós estamos em casa, a vivermos mais a oração. Esquece um pouquinho o Netflix, esquece um pouquinho o Facebook. Viva mais momentos de oração. Deus está nos dando essa oportunidade. Amém? Louve ao Senhor, ore o Santo Rosário, assista às missas online, tem tantas missas aí nos meios sociais. Escute a palavra de Deus e assim o nosso coração vai sendo transformado, porque é isso que Deus quer nesse tempo. O Senhor não quer nos castigar, o Senhor quer nos corrigir, nos transformar e nos colocar no caminho da conversão, que é o caminho que nos leva à eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Amém.